A paz, meus queridos, bom dia. Todo dia, quando eu acordo, o meu pensamento se volta para Deus e já começo a agradecer por mais uma oportunidade, por mais uma chance de recomeço. Já desfruto da bênção maior que é viver, sonhar e acordar mais um dia para ir à luta com força, coragem, fé e determinação que o próprio Senhor dá a cada um de nós no novo amanhecer. Veja o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós também podemos ler mais um verso que nos diz em Efésios 1:5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você, meu amado, minha amada, precisa aprender a se valorizar como pessoa, como filho amado de Deus. A Bíblia nos ensina a ter uma imagem positiva de nós mesmos, porque nós somos nova criatura em Cristo. Um renomado autor definiu a autoestima da seguinte maneira: a autoestima forma-se quando nós nos apercebemos de que Cristo, tendo morrido de forma expiatória em nosso lugar, está vivo em nós por intermédio do Espírito Santo. Aleluia! Você tem muito valor para Deus. Tem tanto valor que Jesus amou-o suficientemente para dar a sua vida por você lá na cruz do Calvário. Ele ama-o tanto que fez de você a sua habitação. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que você é o santuário de Deus e que o seu Espírito habita em você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Pense nisso e diga agora para você mesmo em voz alta: eu não tenho o direito de frustrar o plano maravilhoso que Deus tem para a minha vida e definitivamente não farei isso. Será que ele tem um plano mesmo? No livro de Jeremias nós podemos ler que os pensamentos dele ao seu respeito são pensamentos de paz, para dar-lhe o futuro que você espera. Aleluia! Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Neste momento, Deus está pensando em você com planos maravilhosos. E isso inclui um namoro, um casamento, uma vida espiritual, uma família de sucesso, você realizado profissionalmente, emocionalmente. Meu querido, o maior desejo de Jesus Cristo é que sejamos restaurados por inteiro. E restauração fala de mudanças, fala de recuperar, fala de reconstruir. Nós precisamos ser restaurados em nossa visão. Lembra do que Deus disse a Abraão: tudo o que vês eu te darei. E principalmente na visão que nós temos de nós mesmos. Qual é a visão que você tem de você? A visão que você tem de você já diz qual será o nível da sua conquista.
Você precisa aprender a se valorizar. Não estou falando de orgulho, mas estou falando de você perceber as qualidades, os dons, habilidades que o Senhor depositou dentro de você. Muitas vezes temos uma visão errada de nós mesmos. Ela é distorcida, pois Deus muitas vezes não nos vê da forma como nós mesmos nos vemos. E uma das maneiras de sermos restaurados na nossa visão de nós mesmos é respondermos a essa pergunta: como é que Deus me vê? Nós nos vemos muitas vezes como criação de Deus, repleta de defeitos, cheias de limitações impossíveis de serem ultrapassadas, repletas de decretos negativos ao nosso próprio respeito, e algumas pessoas chegam até a terem vergonha de si mesmas e começam a se anular ou querer talvez ser igual a uma outra pessoa. Sabe, meu amado, muitos deixam de conquistar no mundo espiritual, no mundo financeiro, em tantas áreas, por ter esse tipo de visão de si mesmo, que gera um espírito de inferioridade, de rejeição. Eu te digo que o único que tem o direito de se sentir assim, inferior, rejeitado, é o diabo e seus anjos. Pois eles são inferiores ao nosso Deus e a nós. E nós o rejeitamos no nome de Jesus. Você é obra-prima de Deus. E isto é verdade, pois você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, nosso Deus. Você precisa ter a sua autoestima elevada. A autoestima fala da avaliação que fazemos a respeito do nosso próprio valor. Você tem valor, pois o Espírito Santo se move em você. É preciso que você se valorize. É preciso que você seja restaurado na ideia que você tem de você mesmo. Você já refletiu qual é o valor que você tem? Qual é o valor que tem a sua vida? Lemos na Bíblia que a humanidade se perdeu e Deus precisou comprá-la de volta. Para resgatar seus filhos queridos, Deus precisou pagar por isso. Ele pagou o salário do pecado, de acordo com a Bíblia diz, com a morte. E foi por causa disso que Jesus morreu na cruz, para pagar o salário do pecado. Pelo sangue de Cristo, a dívida que era contra nós foi totalmente anulada. Você e eu não devemos mais nada. A partir dessa compra, pela fé, nos tornamos filhos e filhas amadas de Deus, que o Senhor vê individualmente. Pois, por isso, eu e você somos únicos para Ele. A maioria das pessoas se preocupa com o que as outras enxergam nelas. Aparência, status, aquilo que podem mostrar ou adquirir. Quantas pessoas passam a maior parte do tempo preocupadas em como impressionar outras pessoas para que lhe deem valor? E esquecem de olhar para o valor inestimável que elas têm para Deus. Incentivo você a começar a dar valor que Deus dá para você. Para Deus, você tem o valor de Jesus. Ele foi o preço pago. Portanto, você tem o filho, o valor de filho para o Senhor. Talvez já tenham lhe dito, você é feio, você é magro, você é gordo, seu cabelo não é bonito, que baixinho você é.
Como você sofreu ou ainda sofre com isso? Quanto se sente mal pela opinião que os outros dão a respeito deles? Você precisa se conhecer e reconhecer. Você precisa se valorizar. Mesmo que as pessoas ao seu redor não façam isso ao teu respeito, você deve fazer. Você deve se valorizar ao se olhar no espelho. Você deve lembrar-se de que você é único para Deus, de que você é filho amado por Ele. Você precisa viver a experiência do amor de Deus em sua vida, pois o seu valor perante Deus é inestimável. E a partir de hoje, se você conseguir se enxergar assim, pela fé, verás o quão belo e perfeito és aos olhos de Deus, do qual se importa com você integralmente, sobretudo por aquilo que você realmente é. Se você se olhar através do olhar de Deus, você reconhecerá o seu valor. Sempre terá dignidade em reconhecer que para Deus você é muito especial. Essa dignidade jamais será esquecida. Deus te chama a te amar, a ter amor próprio, a se valorizar como Ele te valoriza. Tenha consciência da grandiosidade, do valor que você tem diante de Deus. Você custou o sangue do Filho único de Deus. Esta é a tua dignidade. Pense sempre nisso e aprenda a se valorizar.